Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para compartilhar cada um dos irmãos, de você que é universitário, de cada um daquele que anseia e deseja conhecer mais de Deus. Estamos aqui nesse segundo vídeo do projeto Movimento Universitário Cristão. Esse que vos fala é o professor Jefferson, tá certo? Coordenador da Escola Teológica Águas do Trono e também professor de teologia nesta mesma escola. Nós estamos compartilhando, queridos, alguns vídeos sobre a importância da defesa da fé. Então todos os nossos vídeos vão estar alicerçados em uma disciplina teológica chamada Apologética Cristã. E nessa tarde, neste vídeo de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos a importância de nós usarmos o nosso intelecto e a nossa mente na expansão do reino de Deus. Nessa oportunidade, eu vou estar querendo combater uma erva daninha que tem surgido no seio da igreja chamado anti-intelectualismo. Hoje nós vivemos no seio do cristianismo, dentro do protestantismo brasileiro, um misticismo religioso, onde uma boa parte dos cristãos são místicos e fazem frente a todos aqueles que desejam conhecer a palavra de Deus, que desejam fazer um seminário teológico. São pessoas que usam textos isolados das Escrituras, onde diz que a letra mata e o Espírito vivifica, quando na verdade esse texto que o apóstolo Paulo proferiu, essa letra que ele está falando, não é a busca pelo conhecimento, e sim o viver pela lei, o viver pelos mandamentos dados por Moisés, que consta no Antigo Testamento. Então, na verdade, eu quero conclamar você para, junto nós lermos aqui o texto de Mateus, capítulo 22, verso 37, onde Jesus fala sobre a importância da conversão da mente, da importância de nós rejeitarmos toda a estagnação intelectual que está inserida dentro de uma boa parte do cristianismo, principalmente aqui no Brasil. Então, um texto bastante conhecido, que o próprio Jesus foi quem falou, onde ele resume todos os mandamentos em dois. E no capítulo 22 de Mateus, verso 37, Jesus disse o seguinte: asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Observe, irmãos, que essa palavra de Jesus é uma resposta a uma pergunta de um mestre da lei, onde esse mestre perguntou a Jesus qual seria o maior dos mandamentos. Nós sabemos que no Antigo Testamento, a Torá, constam 612 mandamentos, 613 mandamentos. E esses 613 mandamentos se resumem em 10, que nós chamamos de o Decálogo, os 10 mandamentos, que foi dado a Deus para Moisés. Mas o Senhor Jesus, na dispensação da graça, ele resume todos esses mandamentos em apenas um mandamento, que é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua inteligência. Interessante é que nós, os cristãos, nós nos apegamos muito sobre essa primeira parte, amar o Senhor de todo o coração. Nós somos apaixonados por Jesus, nós pregamos a nossa alma, os nossos sentimentos, a nossa imaginação, a nossa criatividade no avanço do Evangelho, mas muitas vezes nós esquecemos, amados, dessa última parte, que Jesus disse: não simplesmente amar a Deus de todo o coração, mas amar também a Deus com toda a nossa inteligência, com todo o nosso intelecto. E nessa tarde eu quero despertar cada um dos irmãos e todo aquele que vai estar ouvindo esse vídeo sobre a importância de amar a Deus não somente com o coração, mas importante também amar a Deus com a nossa inteligência, com a parte cognitiva
né, daquilo que Deus colocou dentro de nós, que é a cognição, que é a capacidade de raciocinar, que é a capacidade de pensar. Interessante é que o ex-embaixador libanês nos Estados Unidos, chamado Charles Malik, ele, em seu discurso de dedicação do Billy Graham Center, ele enfatizou que, como cristãos, nós estamos diante de duas tarefas na evangelização. Duas tarefas. A primeira é salvar a alma. E a segunda é salvar a mente. Ou seja, não somente converter as pessoas espiritualmente, mas também convertê-las intelectualmente. E a igreja, irmãos, está perigosamente muito atrasada em relação a essa segunda missão da igreja, essa segunda tarefa da igreja, que é converter a mente, que é levar as pessoas a ter uma mente voltada para o Evangelho, uma mente voltada para a cosmovisão cristã. Interessante é que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, no verso 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nessa tarde, eu quero dizer para os irmãos que não basta simplesmente termos igrejas repletas de pessoas cheias e no coração, no espírito, quando estão vazias da mente. De forma que, meus amados, nós corremos esse perigo de ter muita gente dentro da igreja que nasceram de novo, que se arrependeram dos seus pecados, mas que as suas mentes ainda não é uma mente de Cristo. É uma mente onde essas pessoas pensam como o mundo, é uma mente onde as ideias são ideias do mundo, ideias que estão cheias pelo pensamento da pós-modernidade, do secularismo, do materialismo, do existencialismo. E nós precisamos, amados, mais do que nunca hoje, dos nossos dias, conclamar a igreja, conclamar todos aqueles que vivenciam o Evangelho a converter a sua mente, né? A empregar a sua mente também no avanço do cristianismo. Porque há uma ideia muito distorcida que pensa que uma vez que eu sou crente, agora eu vou viver uma vida relaxada intelectualmente. Como se para ser evangélico, para ser cristão, não precisa do conhecimento, não precisa do uso do intelecto. E nós acabamos, irmãos, de produzir pessoas dentro da igreja, pessoas analfabetas espirituais, pessoas que não conhecem nada de Bíblia e nada de Evangelho. São pessoas que simplesmente só acreditam naquilo que funciona. Pessoas que estão, na verdade, somente em busca de resolver os seus problemas e acaba, na verdade, negligenciando a leitura das Escrituras, acaba negligenciando a importância do estudo acadêmico. Então você que é universitário, eu quero os conclamar para essa importância e dizer a você que está dentro da universidade ou que está pretendendo, né, entrar dentro da universidade, eu quero dizer para você que você será o canal de Deus. O canal de Deus, onde que vai ser através de você, onde Deus vai estar também, né, disseminando o Evangelho dentro do contexto acadêmico. Interessante que essa questão do intelecto é uma necessidade muito grande da igreja. Hoje, a igreja evangélica, ela carece de uma liderança intelectual. Se nós fôssemos perguntar qual é o cristão, onde você usa ele como autoridade na história, na arqueologia, na física, na astronomia, na política, e nós vamos ver que são poucos, né, os acadêmicos cristãos, que na verdade nós podemos tomar como base ou como ponto de apoio para trabalharmos, né, a ciência e o conhecimento humano. Então você que é universitário, você que tem sede por conhecimento, vou dizer para você que pode ser que você não tenha um ministério pastoral, pode ser que você não tenha um ministério de ser um missionário, pode ser que você não tenha um ministério integral na igreja,
Mas quer dizer para você que você pode ter um ministério muito fecundo, um ministério muito frutífero no mundo acadêmico, levando, disseminando o pensamento cristão, o pensamento do Evangelho no seio da academia, no seio do mundo acadêmico. Interessante que quando nós falamos sobre a questão da importância da liderança intelectual, nós vemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 18 e 19, nós temos um dos maiores princípios sobre a importância de usarmos o intelecto. Porque nesses capítulos nós temos o grande bandeirante da fé. Nós temos o homem que revolucionou o Império Romano, o mundo civilizado nas primeiras décadas do cristianismo. E este homem foi o apóstolo Paulo. Interessante que quem olha para Paulo só vê o Paulo que usava lenços e aventais para curar os enfermos. Quem olha para o apóstolo Paulo só vê o apóstolo Paulo que orava, o apóstolo Paulo que era usado em cura. E se esquecemos que este mesmo Paulo, que tinha uma vida piedosa, que tinha uma vida de oração, que tinha uma vida de comunhão com Deus, também esse homem, ele foi um grande bandeirante do intelectualismo. Esse homem, ele tinha uma cabeça, uma mente extraordinária no que concerne ao conhecimento tanto do Antigo Testamento como o conhecimento secular. Se não observe, a gente vê no capítulo 17, em versículo 4, que o apóstolo Paulo, ele usava de toda a sua habilidade intelectual para persuadir as pessoas em crer em Jesus Cristo. Você vai ver que Paulo, ele não perdia uma oportunidade de argumentar com os gentios acerca das Escrituras. Em Atos 17, e o versículo 1, observa o que diz esse texto aqui em Atos 17 e o versículo de número 1. Diz o seguinte, diz que, e tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica, e Paulo argumentava com aquelas pessoas com base nas Escrituras. Então observe que o apóstolo Paulo era alguém que argumentava, era alguém que realmente discutia, a palavra de Deus, disseminava o conhecimento da palavra. Ainda vê também que em Atos 17, verso 18, Paulo ele enfrentava com argumentos os filósofos da época. Agora eu pergunto, como que um homem, na presença de Deus, ele pode debater com filósofos estoicos e epicureus, como diz lá em Atos 17. Com certeza, para o apóstolo Paulo, ele discutir com essas pessoas, era porque Paulo realmente, ele estava preparado intelectualmente para isso. Observe que Deus não usou Pedro, o apóstolo Pedro, para pregar para os filósofos, mas Deus usou o apóstolo Paulo, porque Deus nos usa, meus amados irmãos, com aquilo que nós temos. Então, cada vez que nós empregamos o nosso intelecto, cada vez que nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, cada vez que você faz uma formação acadêmica, um curso universitário, um curso teológico, ou quer dizer para você que mais oportunidade Deus vai te dar para você pregar o Evangelho. Mais oportunidade você vai ter para levar pessoas ao conhecimento da verdade. E também diz o texto que o apóstolo Paulo, ele tinha tanto conhecimento, ele amava a Deus com tanto intelecto, que ele cita por 3 vezes os escritos de poetas pagãos. Em Atos 17 e 28, em 1 Coríntios 15 e 33, e em Tito capítulo 1, verso 12, Paulo faz menção de poetas pagãos. Isso nos leva a dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não era um cristão que estava, na verdade, fechado dentro do gueto evangélico. Ele não era um cristão que simplesmente, para ele a única ferramenta era a Bíblia e desprezava todas as outras ciências. Pelo contrário, Paulo era alguém que realmente ele vasculhava, ele estudava, ele pesquisava. E por isso que Deus usou Paulo como nunca usou outro apóstolo nos dias do primeiro século do cristianismo aqui na terra. Interessante é também
que o apóstolo Paulo, em Atos 19, verso 9, o apóstolo Paulo, ele ensina na escola de filosofia de Tirano. Interessante que nesses 3 capítulos de Atos, 17, 18 e 19, o apóstolo Paulo, por 5 ocasiões, ele faz uso das palavras persuadir, convencer e arrazoar. De forma que tais palavras se referem essencialmente ao uso do intelecto. Então está mais do que provado que nós precisamos amar a Deus com todo o nosso intelecto. Está mais do que provado que nós precisamos buscar o conhecimento. Porque, meus amados, a luta que nós estamos travando hoje é uma luta intelectual. É uma luta que se dá dentro das universidades. Porque é da universidade que saem os profissionais do nosso país. É de dentro das universidades que vai ser produzido os advogados, os políticos, os administradores, os professores, os médicos e tantas outras profissões. Mas, tristemente, deve dizer que o mundo acadêmico, o mundo universitário de hoje, ele está impregnado, não pela cosmovisão cristã, mas está impregnado pela pós-modernidade, pelo relativismo moral. Ele está dominado pelo existencialismo, pelo o pensamento da evolução. De forma que nós precisamos urgentemente de ter pessoas que tenham vida com Deus, que tenha a sua vida no altar de Deus, mas também seja um instrumento de Deus dentro da universidade, dentro do mundo acadêmico, porque nós precisamos mais do que nunca de formar profissionais que realmente a sua mente esteja voltado para a importância do Evangelho e do cristianismo. Interessante, para nós concluirmos essa parte, eu quero citar aqui algo muito interessante que foi falado pelo o autor William Wade no seu livro Apologética para Questões Difíceis da Vida. Interessante que o William Wade, ele diz aqui em um dos seus capítulos, ele cita um homem extraordinário que marcou a sua época. O nome deste homem se chama John Wesley. John Wesley, para quem não sabe, ele foi o pai do metodismo, ele foi um dos maiores líderes do grande avivamento do século XVIII. Este homem, ele tinha uma vida piedosa. Esse homem, ele orava no mínimo 2 horas por dia. Mas interessante que em um discurso que John Wesley, ele deu para os pastores, ele deu para os seus obreiros, ele começa a mostrar a importância do obreiro e do pastor e de todos aqueles que pregam o Evangelho, de buscar o conhecimento em todas as ciências que existem no mundo. Eu quero aqui ler algumas partes. Observe e examine consigo se você consegue se enquadrar dentro desses critérios que um ministro precisa ter, segundo John Wesley. Observe o que ele diz aqui. Como alguém que se esforça para explicar a Escritura a outras pessoas tem o conhecimento necessário para que ela possa ser luz nos caminhos dessas pessoas. Estou familiarizado com as várias partes da Escritura, com todas as partes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ao ouvir qualquer texto, eu conheço o seu contexto e os seus paralelos, conheço a construção gramatical dos 4 evangelhos, de Atos, das epístolas. Eu tenho um domínio do sentido espiritual e do sentido literal daquilo que eu estou lendo. Será que eu conheço as objeções que os inimigos da fé fazem sobre as Escrituras? Será que eu estou preparado intelectualmente para dar respostas satisfatórias a cada uma dessas objeções? Ponto 2. Conheço grego e hebraico? De outra forma, como poderei não somente explicar os livros que estão escritos nessas línguas, mas também defendê-los contra todos os oponentes? Estou à mercê de cada pessoa que conhece, ou pelo menos pretende conhecer o original? Entendo a linguagem do Novo Testamento? Tenho domínio sobre ela? Se não, quantos anos gastei na escola? Quantos anos na universidade?
E o que eu fiz durante todos esses anos não deveria ficar coberto de vergonha? E aqui no outro ponto ele diz assim: conheço o suficiente da história secular, de modo a confirmar e ilustrar a história sagrada. Estou familiarizado com os costumes antigos dos judeus e de outras nações mencionadas na Escritura. Sou suficientemente versado em geografia, de modo a conhecer a situação e dar alguma explicação de todos os lugares consideráveis mencionados nela. Conheço suficientemente as ciências. Fui capaz de penetrar em sua lógica. Conheço metafísica. Olha, observa o que este homem está dizendo para os seus ministros. Ele diz aqui: estou familiarizado com os pais da igreja, pelo menos com aqueles homens que viveram nos primeiros tempos da igreja. Será que eu, como ministro, eu li obras de Clemente Romano, de Inácio e Policarpo? Será que eu dei uma lida, pelo menos, nas obras de Justino Marte, de Tertuliano, de Orígenes, de Clemente de Alexandria? Eles ainda têm o conhecimento adequado do mundo. Tenho estudado as pessoas e observado os seus temperamentos. Observe, irmão, ele vai trazer aqui uma lista enorme da importância de buscarmos o conhecimento, da importância de prepararmos a nossa mente para amarmos a Deus, não somente com o coração, não somente com a alma, mas também com a nossa mente. E para concluir essa primeira parte, tem um outro livro aqui, que ele traz para nós aqui a agenda de John Wesley. Observe, irmão, se não é de nós nos envergonharmos. Como este homem, ele amava a Deus com a sua mente, com o seu intelecto. Nas segundas e nas terças-feiras, John Wesley, ele estudava grego, história romana e literatura. Na quarta-feira, ele estudava lógica e ética. Na quinta-feira, ele estudava hebraico e árabe. Na sexta-feira, ele estudava metafísica e filosofia natural. No sábado, ele estudava composição de oratória e poesia. No domingo, ele estudava divindade. E há quem diga ainda, os seus biógrafos, aqueles que redigiram a biografia de John Wesley, que ainda ele encontrava tempo para estudar francês, matemática e experimentos em óptica. Esse homem, irmãos, ele é a prova cabal que o conhecimento, que a ciência, que a filosofia, ela não mata a fé. Porque este homem, ele foi um dos homens mais piedosos que existiu. Esse homem foi o homem que Deus usou para trazer o avivamento no século XVIII. De forma, meu querido, que não tenha medo de buscar o conhecimento. Não pense que a partir do momento que estudar teologia você vai esfriar na fé. Não pense que a partir do momento que você entrar dentro de uma universidade você vai morrer espiritualmente. Pelo contrário, nós precisamos cumprir com a nossa missão. A missão integral da igreja é levar pessoas a converter não somente o seu coração, não somente a sua alma, mas também a sua mente para Deus. Você pode perguntar: mas professor Jefferson, você está falando aí da importância de nós não cairmos na estagnação intelectual. Você está falando aí que nós precisamos combater o anti-intelectualismo no seio da igreja. Mas de que forma eu posso começar a amar a Deus com o meu intelecto? Você pode começar a amar a Deus com o seu intelecto primeiro, estudando as Escrituras. Lendo essa Escritura de dia e de noite. Mas também você precisa primeiro ler também outros livros. E nesse vídeo, eu estou falando tudo isso para chegar nessa segunda parte do vídeo, que é onde vou estar aqui indicando livros que foram traduzidos para a língua portuguesa, que vai ajudar você a amar a Deus também com todo o seu intelecto. Então, nesse momento agora, a gente vai passar aqui algumas imagens de alguns livros que eu vou estar indicando para você. E você pode estar adquirindo esse livro em uma livraria mais próxima da sua casa, ou via internet. E são livros preciosos que vai te ajudar a defender a sua fé, a refutar os pensamentos e as filosofias contrárias ao Evangelho. São livros que vai te ajudar no seu desenvolvimento
intelectual, tá certo, no Evangelho. Então, nesse momento agora, eu quero passar aqui o vídeo, vai estar passando, tá certo, agora aqui a imagem do primeiro autor que eu quero mencionar. O nome dele é William Lane Craig. É o primeiro autor que eu quero indicar para você, tá certo? A gente vai passar ainda, irmãos, outros vídeos sobre autores evangélicos e livros que você pode estar adquirindo para estar aí, né, preparando a sua mente, o seu intelecto para buscar a presença de Deus. Então vamos lá. William Craig, primeiro, este pastor é um pastor americano e ele é um dos maiores apologistas da atualidade. Este homem, ele tem doutorado em teologia e doutorado em filosofia. E este homem está revolucionando tanto as Américas como o continente europeu. Ele já debateu com 3 dos maiores ateus do mundo. E nos 3 debates, ele venceu o debate na sua argumentação. Então a gente vai estar citando aqui alguns livros deste homem de Deus, William Lane Craig, que é hoje, né, o principal ou um dos maiores apologistas, tá certo, do nosso mundo atual. Esse homem nasceu em 1949. Então vamos ver aí o primeiro livro aí que vai aparecer aí, tá certo, na tela aí, que vai ser o livro Apologética Contemporânea, tá certo? Apologética Contemporânea, que foi lançado pela editora Vida Nova no ano de 2012. Então você está vendo aí a imagem desse livro, tá certo? Então, o autor é William Craig, o nome do livro é Apologética Contemporânea, lançado pela editora Vida Nova no ano de 2012. Então, nesse livro, Apologética Contemporânea, você estará conhecendo, tá certo? William Craig, ele apresenta questões filosóficas e históricas importantes e relevantes para o cristianismo. Com erudição extraordinária, ele esboça os argumentos dos principais pensadores, tanto de séculos passados quanto de tempos recentes, e apresenta suas próprias razões para concluir que as doutrinas cristãs tradicionais sobre Deus e Jesus são críveis. Suas respostas aos céticos sobre a existência de Deus, o conhecimento histórico e a ocorrência de milagres, e em particular a historicidade da ressurreição de Jesus, levam o debate sobre esses assuntos complicados a uma profundidade impressionante. Temos nesse livro, Apologética Contemporânea, uma defesa admirável da fé cristã fundamental. Esse é o primeiro livro que eu quero estar mencionando para você. O segundo livro de William Craig, que eu quero estar mencionando aqui, que também você pode estar encontrando nas livrarias, é o livro Em Guarda. Defenda a fé cristã com razão e precisão. Esse livro também foi lançado pela editora Vida Nova no ano 2012. Então, esse livro vai estar respondendo perguntas como: você fica preocupado quando alguém lhe faz uma pergunta sobre a sua fé e você não sabe como responder? Já tentou estudar apologética, mas se viu perdido no meio dos jargões teológicos e filosóficos? O que fazer quando você mesmo enfrenta dúvidas relacionadas à sua fé? Então, no livro Em Guarda, você tem em suas mãos as respostas para essas e outras tantas perguntas que deixam qualquer pessoa insegura na hora de defender sua fé. Trata-se de um manual de treinamento conciso, escrito por um dos maiores apologistas e estudiosos do nosso tempo, que é William Craig, um dos mais renomados defensores da fé cristã na atualidade. O livro, interessante que nesse livro, Em Guarda, nós temos uma gama de ilustrações, notas explicativas e esquemas para ajudar você na memorização dos melhores argumentos para a defesa da sua fé com razão e precisão. De forma que, com estilo envolvente, William Craig, no livro Em Guarda, ele vai estar oferecendo aqui 4 argumentos plausíveis para a existência de Deus, defende a historicidade da ressurreição e aborda o problema do sofrimento. Então, esse é um outro livro que tem perguntas como:
por que Deus não responde às minhas orações? Se Deus é onipotente, por que o mal existe? Se Deus é tão amoroso, por que sofremos? Qual é o significado do sofrimento para o cristão? Como ele deve lidar com suas dúvidas? Então todo aquele que busca compreender a razão de sua fé acaba se deparando com questões complicadas como sofrimento, dúvida, fracasso, existência do mal e orações não respondidas. De forma que nesse livro, Questões Difíceis da Vida, lançado pela editora Vida Nova, no ano de 2010, vai te ajudar, tá certo, a ter resposta para essas perguntas. E um último livro do William Grey que eu quero estar mencionando é o livro O Jesus dos Evangelhos. Mito ou realidade? Também vai estar aparecendo aí na sua tela. Tá certo? Esse livro, O Jesus dos Evangelhos, Mito ou Realidade, também foi lançado pela editora Vida Nova no ano de 2012. E esse livro é um debate entre William Grey e John Dominic Crossan. John Dominic, ele é um dos teólogos liberais, né? Onde este homem aí, ele combate, né? Dizendo que o Jesus que nós acreditamos, o Jesus que nós professamos hoje, não é o Jesus da história. De forma que, nesse livro, o Jesus dos Evangelhos, tá certo? Você vai ter resposta como? O Jesus que andou pelas ruas de Nazaré é o mesmo Jesus a quem os Evangelhos atribuem milagres e divindade? Será que os cristãos podem legitimamente afirmar que se trata realmente da mesma pessoa? Em suma, quem é o verdadeiro Jesus? Então, neste livro de O Jesus dos Evangelhos, nós vamos ter aqui um debate entre William Grey e John Dominic. Mas além disso também nós vamos ter aqui o pensamento de 4 outros estudiosos. 2 estudiosos do lado de John Dominic, tá certo? Defendendo o pensamento liberal, defendendo que o Jesus da história não é o Jesus da fé, dizendo que o Jesus que realmente existiu não é o Jesus propagado pelos apóstolos. Mas também no outro lado, nós vamos ter 2 estudiosos, né, grandes estudiosos, defendendo que o Jesus que andou na terra da Palestina é o mesmo Jesus que está nos Evangelhos e é o mesmo Jesus que nós acreditamos e que nós temos toda a nossa fé e confiança depositada nele. Então, se você quer saber sobre quem foi realmente Jesus, se você quer encontrar argumentos, né, que possa estar combatendo, né, todos aqueles que querem deturpar a imagem de Jesus, você vai encontrar nesse livro O Jesus dos Evangelhos, Mito ou Realidade, respostas para essas perguntas. Então, irmãos, aí está, tá certo? Esse primeiro autor que nós estamos citando, William Grey, tá certo? São 4 obras deles que foram traduzidas para o português e que você pode estar adquirindo. Todo esse material vai te fornecer aí, vai estar preparando a tua mente, vai estar aguçando mais o teu intelecto e você vai estar preparado para responder aquele que questiona a sua fé. Então eu quero concluir nessa tarde dizendo para você que nós precisamos urgentemente crescer na graça, mas também crescer no conhecimento. E com certeza você pode ser, tá certo, um grande influenciador, tá certo? Quem sabe no meio da advocacia, no meio da medicina, no meio da física, assim como Deus levantou tantos homens da história, como C.S. Lewis, né, como John McDowell, como tantos outros homens de Deus, né, que marcaram a sua época, ou senão como o próprio William Grey, que está marcando, tá certo, a Europa e tantas universidades pelas Américas. Que Deus possa estar usando a sua vida, meu irmão, e que nessa tarde eu quero orar pela sua vida, dizendo: chegou a hora, chegou o momento de nós despertarmos a nossa mente, nós despertarmos o nosso intelecto e usá-lo para a glória de Deus. E mostrar para as pessoas, para os céticos, para os ateus, que nós cristãos evangélicos não somos ignorantes, não somos analfabetos e não somos pessoas estagnadas intelectualmente. Pelo contrário, são pessoas que temos todo um fundamento e todo um apoio na ciência, na arqueologia, na física, na astronomia e em todas as ciências para comprovar
que o Evangelho é verdadeiro. Para comprovar que a nossa fé tem sentido e que ainda e sempre será a cosmovisão cristã será a melhor resposta para os nossos problemas, para os nossos dilemas e para as nossas inquietações. Que Deus te abençoe, meu irmão, e eu espero você no próximo vídeo, onde nós vamos estar passando aqui outros autores e outros livros que você precisa estar conhecendo e adquirindo. Então eu te espero no próximo encontro, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.